Fala galera que acompanha o Auto RPM, estamos de volta aqui com mais um vídeo da série Como Funciona e hoje o assunto é embreagem. Todo câmbio usa algum tipo de sistema de embreagem. Nesse caso, a gente está com uma embreagem de um câmbio manual convencional. Para que serve a embreagem? A embreagem serve para poder interromper as rotações, a força do motor que está saindo do motor para o câmbio. Então a embreagem ali literalmente pode ser vista como um disjuntor para poder interromper a passagem de rotação do motor para o câmbio. Para que isso? Para que a gente consiga realizar trocas de marchas suaves, poder parar o carro sem parar o motor e por aí vai. Por ser esse intermediário entre as rotações vindas do motor e o câmbio, a embreagem está acoplada tanto no volante do motor, que é a peça que fica acoplada no virabrequim, quanto no eixo primário do câmbio. Ou seja, o eixo primário vai passar, vai se encarregar de passar as rotações pelas relações de marcha que o motorista selecionar. A embreagem, quando você vê montada no carro, ela vai estar dessa forma, encaixada, parafusada, que tem uns pontos para parafusar aqui, no volante do motor do carro. Por aqui, pelo meio do platô, e também pelo meio do disco de embreagem, passa o eixo primário. Ou seja, o eixo primário vai estar encaixado aqui e o rolamento da embreagem vai estar também dentro do eixo primário e o garfo da embreagem vai estar aqui em cima, fazer essa função de empurrar o rolamento. Quando o motorista pisa no pedal da embreagem, o rolamento da embreagem vai empurrar essa mola aqui. O que vocês estão vendo, na verdade, é uma mola. Se a gente for olhar a fundo, essa mola, o rolamento da embreagem também aqui, e a mola está posicionada assim, dessa forma. Bem aqui, vocês podem ver que existem esses parafusos, esses rebites, que servem como uma fixação para essa mola. Por que esse ponto de fixação na mola? Quando, digamos assim, se a gente não tiver nenhum ponto de fixação, ou seja, se tivesse só o rolamento aqui em cima, a gente pisasse na embreagem, essa mola inteira ia para baixo, ou seja, o rolamento ia só empurrar para baixo. Como a gente tem esse ponto de fixação bem aqui, quando a gente pisa na embreagem e o rolamento é empurrado para dentro, a mola faz isso. Ou seja, o que a gente está vendo aqui é uma mola, basicamente, que está ligada na chamada placa de pressão. Com essa alavanca, então, quando a gente pisa na embreagem, a gente consegue puxar para trás a chamada placa de pressão. E a placa de pressão é a peça que faz esse acoplamento do disco da embreagem com o volante do motor. Essa placa de pressão aqui que vai ser responsável por fazer com que o disco trave no volante do motor e gire. Quando a gente pisa na embreagem, a placa de pressão é retirada e o disco fica solto, ou seja, ele não fica em contato direto com o volante do motor. Como vocês podem imaginar, a embreagem trabalha também, mais uma vez, numa carga muito alta, num esforço muito alto, ou seja, consequentemente com temperaturas muito altas. Bom, pessoal, é legal poder ver a embreagem aqui, inclusive para dar um toque importante, justamente que a gente está falando de como funciona. Quanto mais atrito você gera, mais você vai desgastar esse conjunto. O platô também se desgasta, empena com o tempo e tudo mais. Então, para você poupar o seu sistema de embreagem, número 1, use sempre a primeira marcha. Tem gente que costuma sair de segunda, isso não é recomendável. Por quê? Porque a primeira você tem mais torque. Tendo mais torque, você vai precisar de menos carga aqui do platô para conseguir fazer a debreagem, ou seja, para conseguir acoplar a embreagem com o volante do motor. Então usar a primeira marcha é sempre o mais recomendável para você economizar a embreagem. Segundo toque, e não menos importante, você deve manter o pedal da embreagem basicamente duas posições. Ou na posição original, sem encostar o pé, ou no fundo. Esse meio do caminho não funciona e não presta para a embreagem. Não é recomendável você ficar nunca com o pedal da embreagem no meio do caminho. Então você vai sair, pisou na embreagem, gatou a marcha, acelerou, soltou, tirou, acabou. Quanto mais você conseguir não estender esse meio tempo de curso do pedal, mais rápido vai ser o acoplamento e menos calor você vai gerar no disco e no platô de embreagem. Então isso é o mais recomendável. Se você usa a embreagem para segurar o carro na subida, eu teria vontade de mandar você pular da janela do seu prédio, mas eu não posso falar isso. Então, não faça isso, tá? Porque volta nessa questão que eu expliquei. Você fica no meio do curso, ou seja, a embreagem fica meio acoplada no volante do motor e no disco de pressão, mas ela está ali patinando, literalmente atritando. E, atrito gera calor. Muita gente pode sentir quando você tem aquele cheiro de embreagem queimada que a pessoa esquentou isso aqui ao ponto dele começar a esfumaçar, ou seja, de gerar gases aqui, que tem aquele cheiro característico horrível, desesperador. Então nunca saiam de segunda marcha e nunca fiquem segurando o carro na embreagem. Outra coisa que eu recomendo também para você poupar o platô do seu carro você parou no sinal, desengata, pera o freio, deixa a embreagem quieta. Por quê?
Isso aqui é uma mola, né? Quanto mais você utilizar e mais você pressionar ela, mais ela tende a perder carga durante a vida dela, né? No ciclo de vida dela. Ou seja, parou no sinal, desengata o carro. Não fica com o pedal da embreagem até o fundo com a primeira marcha engatada, entendeu? Por quê? Porque você vai estar com o platô tensionado, né, e vai estar desgastando ele. Você pode não estar desgastando o disco da embreagem porque o pedal está lá no fundo, mas você vai estar desgastando o platô. Então nesse caso, o que você faz? Parou no sinal, desengata o carro, pé no freio normal. Ah, pô, você viu que amarelou o sinal do outro fluxo, você vai sair, aí sim você pisa na embreagem, engata a primeira. Mas pode parecer besteira, você fica, só 30 segundos com o pé na embreagem. Bom, 30 segundos em cada sinal durante um dia, durante um ano, né? Tem um efeito, no fim das contas, na vida útil do platô. Então, se você pode fazer isso, é sempre recomendável não ficar com o pedal da embreagem pressionado também. Essa aqui é uma embreagem original, ou seja, ela é uma embreagem de lona, né, que é um material que tem um coeficiente de atrito. Bom, nenhuma marca vai colocar uma embreagem qualquer no carro, né? Então tudo é estudado, calculado e tudo mais. Então o coeficiente de atrito dela, ele é suficiente, nesse caso aqui, para a aplicação dela, por ser uma embreagem original. Quando a gente tem um carro preparado, ou seja, que usa uma embreagem preparada, muda-se principalmente, o coeficiente de atrito do disco de embreagem e a carga do platô. Aqui no centro do disco da embreagem, a gente pode notar algumas molas. Essas aqui são chamadas molas torsionais. Para que elas servem? Elas servem para, na hora que o motorista está tirando o pé da embreagem, debreando, que chama, e o disco está sendo acoplado com o volante do motor, a ideia é que essas molas aqui consigam absorver parte desse impacto desse contato inicial. Depois elas se alinham novamente, né? Mas elas servem para suavizar esse contato, porque suavizando esse contato, você tem mais conforto, menor índice de vibração, digamos assim, e o mais importante de tudo, você dá menos tranco na caixa de marcha, ou seja, nas engrenagens que estão selecionadas na caixa de marcha. Quando a gente fala de sistema de embreagem de alta performance, normalmente a gente fala das embreagens com cerâmica, quer dizer, diferente dessa lona aqui, a gente encontra algumas pastilhas separadas de cerâmica. Existem diversos modelos, diversos tipos, de 3 pastilhas, 4, 6 pastilhas, 8 pastilhas e por aí vai. Né? Ou seja, é um equipamento, é um material que não só resiste mais a altas temperaturas, a cerâmica, como ela tem um coeficiente de atrito maior. Ou seja, a combinação sempre, né, de carga do platô e coeficiente de atrito é o que vai permitir com que a embreagem não patine na hora que o motorista despeja o máximo de força do motor. Seu carro é original, faz sentido colocar uma embreagem de alta performance? Não, não precisa. A embreagem ela só deve ser alterada quando a gente tem uma situação de carga maior, de força maior vinda do motor. Fora isso, não tem por que você usar uma embreagem com uma carga maior, etc. Se não está patinando, não tem por que você usar uma embreagem com uma carga maior. Além da variação, né, entre lona ou pastilha de cerâmica das embreagens, a gente também consegue ver nas embreagens preparadas uma modificação, uma diferença nessa área central, onde estão as molas torsionais aqui. Algumas embreagens de alta performance, elas não têm as molas torsionais. Mas por que isso? Na verdade, dependendo da aplicação, a durabilidade do câmbio não é a coisa mais importante, como por exemplo na arrancada. Então, dependendo do nível que o cara tiver de desempenho do carro e tudo mais, dar mais ou menos tranco, ou seja, colocar mais ou menos em risco a caixa de marcha não importa. O que importa é a alta performance, aquele milésimo de segundo. Normalmente se aplica a carros de arrancada. Aí vocês me perguntam, qual que é a vantagem de tirar, né, as molas torsionais? Basicamente, peso do conjunto. A embreagem é uma peça que está sempre girando, trabalhando com altíssimas rotações, e o peso dela, a inércia dela, influencia diretamente na capacidade de você engatar a marcha em altas rotações. Porque o sincronizador, ele é o responsável por, literalmente, reduzir a velocidade de uma determinada engrenagem para que ela possa ser acoplada com outro conjunto de engrenagens, ou seja, formar um conjunto de engrenagem. Então, quanto mais peso, mais inércia você tem nesse conjunto de eixo primário, engrenagem e embreagem, maior é a dificuldade do anel sincronizador de travar esse conjunto de embreagem. Então, às vezes, você precisa de uma embreagem mais leve para conseguir engatar a marcha em rotações mais elevadas. Mas isso aí, pessoal, quem pode falar qual é o tipo de embreagem para qual situação que você vai usar num carro preparado, definitivamente não sou eu. Converse com o seu preparador. Estou só explicando basicamente como é que funcionam essas diferenças e por que é assim ou por que é assado. Quando você faz um estágio básico de preparação, algumas pessoas ainda trabalham com, inicialmente, né, o aumento de carga do platô. Ou seja, da mola aqui que vai pressionar a embreagem contra o volante do motor.
Ou seja, normalmente a gente usa em libras, né, a carga do platô. Pô, um platô de 600 libras, 900, 1.200 e por aí vai. A gente está se referindo à força dessa mola aqui para empurrar o disco contra o volante do motor. Quando o pessoal vai chegando no nível mais extremo de desempenho, ou seja, por exemplo, você preparou seu carro, sei lá, vamos colocar 300 cavalos, você está usando uma embreagem de 900 libras e um disco de 6 pastilhas. Mas, por exemplo, você saiu dos seus 300 cavalos e 40 kg de torque para 500 cavalos e 65 kg de torque. Aí você vai precisar, você já não consegue aumentar o número de pastilhas no disco, né? Porque tem um espaço físico aqui. Você vai aumentar a carga do platô para um platô de, por exemplo, 2.100 libras. É um caso, tá? Beleza, tracionou, aí você, maluco, ensandecido, aumentou o rendimento do teu carro para 800 cavalos. Já não tem mais como você colocar mais pastilha no disco de embreagem e mais carga no platô. O que você faz? Você parte para uma embreagem multidiscos. Eu não tenho uma aqui para mostrar agora, mas basicamente o que a gente tem? Né? A gente tem um eixo primário que vai passar por aqui e encaixar no disco de embreagem, só que a gente vai ter mais um conjunto, um ou dois ou três conjuntos de placas de pressão intermediando, né, intercalando com discos de embreagem, ou seja, por isso que ela se chama multidiscos. Então você vai ter uma placa de pressão aqui, uma embreagem, mais uma placa de pressão e mais uma embreagem. Qual é a vantagem de você conseguir fazer isso? Aumentando, né, a quantidade de atrito dos discos, vocês conseguem diminuir a carga do platô. Então, dependendo do nível, você está com um platô muito pesado, você troca por uma embreagem multidisco. Ela tem outros problemas, né? Ela é mais ruidosa e tudo mais, mas falando de desempenho, de como é que funciona, a embreagem multidiscos ela vai conseguir transferir mais torque para o câmbio com menos carga no platô, ou seja, o teu pedal tende a voltar a ficar um pouco mais macio do que quando ele estava, por exemplo, usando uma embreagem de 2.100 libras. Por aí. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Esse foi mais um aqui da série Como Funciona. Não deixem de dar o like de vocês. Por favor, comentem, digam o que vocês acharam, se ficou claro, se não ficou claro, para eu poder sempre trabalhar para melhorar a qualidade do material que chega até vocês. Não deixem também de se inscrever no canal, dar o like e é isso aí. A gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!